Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 6 de Amós, quase acabando, faltam alguns ainda, mas é isso. Começou a gravar aqui sozinha, eu só engatei a marcha e vamos embora, vamos começar orando, amém? Peraí, deixa eu ver se vai ficar alto, acho que não, vai não. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Colocamos diante de Ti todo ele, Deus, mais uma vez apresentamos, Pai, o Rio de Janeiro e toda aquela situação que está acontecendo, Deus. Envia os Teus anjos naquele lugar, o Teu Espírito Santo, Pai, dê paz às famílias, paz aos moradores, paz a todos aqueles envolvidos, Deus, e aqueles que são os responsáveis por isso. Em nome de Jesus, que a Tua justiça entre, Pai, como uma enchente, que nem a gente leu ontem no capítulo 5 de Amós, que a justiça de Deus entre, Deus, e entre por meio de pessoas, governos, estados e responsáveis. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, que toda potestade e principado, Deus, que está agindo naquele lugar, Deus, cai em nome de Jesus, sabe, Pai, que o Senhor mostre quem o Senhor é, que o Senhor puna os culpados e que o Senhor trate com misericórdia aqueles, Deus, que estão no meio disso, sabe, Deus, mas se envolveram por alguma dor. Em nome de Jesus, só o Senhor sabe como resolver essa situação e nós oramos para que o Senhor o faça, Deus. Levante também pessoas, que nós paremos, sabe, Pai? Como povo de Deus, nós paremos de acusar, de levantar dedos, de buscar culpados, Deus, e façamos a nossa parte de orar, e os governadores, deputados, e seja mais quem for, Deus, em nome de Jesus, se levantem todos, Pai, em harmonia para resolver o caos do Rio de Janeiro e do Brasil em relação a tráfico, a drogas e a tantas outras questões, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos também pelos nossos sacerdotes, pastores, mestres, padres, enfim, pessoas que se levantam em oração. Em nome de Jesus, nós oramos para que estes, Deus, venha ter sabedoria, Pai, de também, sabe, levantar a igreja para que seja poderosa naquele meio também, sabe, Deus? Nós sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos, então é o que nós oramos, te pedimos, colocamos diante de Ti as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração, fala conosco nesse dia de hoje, em nome de Jesus, amém? Senti de orar aqui pelo Rio, não sei, eu confesso que eu tô bem ali, um pouco perdida no que está acontecendo, não estou super atualizada porque não assisto muito canal aberto e ultimamente eu não tenho tido nem tempo e é isso. O que eu acompanho é pelo X e pelas notícias que vem chegando assim picadinho, então não sei como é que tá. Eu sei que ontem estava tendo o jogo do Flamengo. Esse meu condomínio estava uma bagunça plena meia-noite. Rio de Janeiro acontecendo aquele estardalhaço. Mas que até isso, sabe, que eles usem disso também para ajudar, né? Todos nós podemos fazer algo. A gente fica aqui meio de mãos e pés atados, mas as nossas orações, elas alcançam, elas chegam, sabe? E Deus vai agir. Deus, eu creio que Deus já está agindo, né? É uma situação bem complicada, bem profunda. É difícil saber qual a melhor postura e qual, né, o que a gente deve querer aí para essa situação, mas que o Senhor venha dar sabedoria
a nós do Brasil e discernimento para orar naquilo que é pontual, tá? Então é isso. Então não vai pela cabeça dos outros, não. Busque em oração, busca diante de Deus, sabe? Se coloca diante de Deus para ser parte da solução desse problema que está acontecendo no Rio de Janeiro, que e às vezes e no Brasil como um todo, e pode avançar se a gente não se posicionar agora. Então é isso. Vamos começar lendo aqui o nosso capítulo 6, que não é muito longo, porém, vamos ver o que Deus tem para falar hoje. Ai dos que têm uma vida boa em Jerusalém. Ai de vocês que vivem sossegados em Samaria, vocês que são as autoridades desse grande país de Israel, vocês a quem o povo vai pedir ajuda. Vocês dizem ao povo, vão olhar a cidade de Calné e depois vão até a grande cidade de Amate e dali cheguem até a cidade de Gate na terra dos filisteus. Por acaso aqueles povos são mais ricos do que nós ou os seus países maiores do que o nosso? Vocês não querem acreditar que o dia do castigo esteja perto, mas o que vocês estão fazendo vai apressar a chegada de um tempo de violência. Ai de vocês que gostam de banquetes em que se deitam em sofás luxuosos e comem carne de ovelhas e de bezerros gordos. Vocês fazem músicas como fez o rei Davi e gostam de cantá-las com acompanhamentos de harpas. Bebem vinho em taças enormes, usam os perfumes mais caros, mas não se importam com a desgraça do país. Portanto, vocês serão os primeiros a serem levados como prisioneiros para fora do país, e não haverá mais banquetes alegres. O Senhor, o Todo-Poderoso, jurou assim: eu vou entregar a cidade de Samaria nas mãos do inimigo, que levará embora tudo que encontrar. Pois eu odeio o orgulho do povo de Israel, detesto seus palácios. E vai acontecer que se houver 10 pessoas numa casa, todas morrerão. E quando alguém chegar para tirar da casa o corpo do seu parente e queimá-lo, perguntará a quem ainda estiver vivo lá dentro, tem mais gente aí? O outro responderá, não tem não. Então o primeiro dirá, cale a boca, não devemos nem dizer o nome do Senhor. Pois o Senhor vai dar uma ordem e todas as casas, as grandes e as pequenas, serão destruídas. Por acaso podem os cavalos galopar sobre as rochas? Ou será que os bois podem puxar o arado no mar? Claro que não, mas vocês fazem a honestidade virar veneno e a justiça virar injustiça. Vocês se orgulham de terem derrotado a cidade de Lodebar e se gabam dizendo, pela nossa própria força conquistamos Carnaim. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz, povo de Israel, vou mandar uma nação invadir o seu país e todos vocês serão perseguidos desde a subida de Amate, no norte, até o riacho Arabá, no sul. É isso. E aí, vamos aqui para a parte que me chama muita atenção, que vai dizer, bebo. Vocês fazem músicas, ai de vocês que gostam de banquetes, em que se deitam em sofás luxuosos, comem carne de ovelhas e de bezerros gordos. Vocês fazem músicas como fez o rei Davi, gostam de cantá-las com acompanhamento de harpas, bebem vinho em taças enormes, usam os perfumes mais caros, mas não se importam com a desgraça do país. Eu acho que nem precisa de explicação, né, gente? Eu acho que o texto por si só, ele já fala. Deitados eternamente em berço esplêndido, né? Querendo o seu próprio prazer, sabe? Não se importando. Tipo, e aí no início do capítulo vai falar, né? Vai falar, ai de vocês que vivem sossegados em Samaria, vocês que são as autoridades desse grande país de Israel, vocês a quem o povo vai pedir ajuda. E aí, sabe o que eles dizem ao povo? Não, vai buscar lá em Calné, vai buscar em Amate, vai buscar em Gate,
que eram outros povos. Não, a gente não tá podendo resolver essa situação. Não, a gente não tem responsabilidade com... Eles eram as autoridades do povo e eles estavam se eximindo de culpa, de responsabilidade, de vontade de fazer alguma coisa, ou, né? Sei lá. Né? A gente vê tanta gente, tipo, no Rio de Janeiro agora, talvez acontecendo isso. Ah, não. Uns jogando a responsabilidade uns para cima dos outros. Tudo bem que uns têm mais responsabilidade do que outros, de fato. E tem gente que precisa, né? Tem gente que se passar a bola, aí lascou tudo. Mas tem gente que realmente, sabe, tá vendo as coisas do jeito que estão. E eu não quero nem entrar muito em situação de governo, não vou nem falar sobre isso, né? Sobre as viagens, sobre as compras, sobre as idas enfim. Enfim, gente, é tanto absurdo que a gente vê, tanta gente assim que a gente... assistindo esse negócio de CPMI me dá uma agonia tão grande que a gente fica vendo, gente... O país, às vezes, numa situação degradável, um pessoal no Nordeste, sabe, passando por poucas e boas, sabe, sofrendo com água, com falta de água, com o que mais? Com saneamento básico, é uma coisa básica que tinha que ter. E tem gente com, tipo... mais de 20 carros, e não são carros que nem o meu Mobi, são 20 carros tipo Ferrari, Cadillac, nananã. É tipo assim, é um povo muito rico e que tá muito fora do real, tipo... Eles nem sabem, sei lá, noção da gravidade. Sabe a pessoa... Existem algumas coisas que acontecem que as pessoas, tipo, elas perdem a noção, elas realmente não sabem. Tipo, eu acho que elas sabem, claro que elas sabem, mas não parece tão errado, só pode. É a única explicação que eu encontro na minha cabeça, sabe? A ambição da pessoa, a vontade de sempre ter mais, de sempre querer mais, a negligência, a falta de importar um com o outro, sabe? Tudo isso vai tirando da gente uma noção de humanidade, sabe? De ser humano, de se importar, de fazer ali o mínimo. Você talvez tenha as suas dificuldades, tenha as suas, né? Tá passando aí por várias situações, eu tô passando aqui por várias situações. E aí, gente, por a gente ser esse povo que busca a Deus, a gente tem coragem de esquecer das nossas situações para ir buscar a situação do outro, para orar por outro, para ajudar o outro, para estender a mão para o outro. Pode ver que são sempre as pessoas com menores condições que vai ajudar um ao outro, sabe? Pode ser que esses grandes ricos tenham aí suas casas, suas ONGs, suas isso, suas aquilo, que faz aquilo muitas das vezes para mostrar, olha, gente, eu pelo menos faço alguma obra social, tá? Eu pelo menos tenho isso daqui, olha só como eu sou bom, como eu tô ajudando alguém. Mas, sabe, você não tem a capacidade de olhar pro seu país e de olhar para o seu próximo e ver ali alguma situação decadente, degradante e fazer algo. Então, é isso, sabe, que a gente precisa se ocupar, prestar atenção, por menor condição que vocês tenham, sabe? Eu acho que quanto menor a nossa condição, mais fácil é. Eu acho que quando a gente tá,
focado muito nas nossas coisas, muito em ganhar dinheiro, em casar, em fazer as coisas para nós mesmos, a gente vai perdendo essa sensação de humanidade. Por quê? Porque você tá ali focado nas suas coisas. Mas quando você, de fato, abre a sua visão para enxergar o que Deus está querendo mostrar, sabe? Você começa a, de fato, ser humano, ser alguém cujo é a imagem e semelhança de Deus. E aqui essas pessoas estavam assim, estavam cegas, sabe? Elas se eximiam de toda e qualquer responsabilidade, sabe? Elas estavam lá deitadas em berço esplêndido, né? Bebendo vinho caro, fazendo música, gostando de banquete, deitada em camas de luxo e bebendo vinho, enquanto o país deles estavam numa desgraça. É o que fala aqui, vocês não se importam com a desgraça que está o seu país. É isso. Enfim, meu tempo acabou. Deus abençoe. Tchau.